Vamos lá, uma excelente tarde para todo mundo. Estamos começando mais uma live. Esperar aí o Instagram chamar o pessoal. Começando todo dia, pontualmente às 5 da tarde, às 20 lives da Nova Educação. Então essa é a nossa 13ª live. Então, olha só, a gente já está aí, passamos mais da metade da trajetória, né? Estamos mais próximo do final do que do começo. Porém, ainda temos uma longa jornada por aí, beleza? Então, o que está acontecendo, né? Somos 4 semanas, né? 20 lives de segunda a sexta, 5 da tarde. Foi mal, pessoal, tem um despertador que estava para tocar aqui, ele interrompeu a live. Mas agora está de volta. Me diz aí se vocês estão escutando bem, manda um joia. E aí, só para eu saber se tá rolando ainda, tá? Então, 20 lives da Nova Educação, né? Nós estamos falando sobre as... Beleza, obrigado, Krika. 20 lives da Nova Educação, cada semana, né? Tô com uma temática diferente, estamos trabalhando uma temática diferente. Então são 4 semanas no total, segunda a sexta, 5 da tarde, beleza? Então a primeira semana foi sobre ensino à distância, oportunidades do ensino à distância e tudo mais. A segunda semana foi a rota da programação e da robótica. E essa semana é a maratona da aprendizagem criativa. E assim, eu acho que essa é uma semana primordial, é uma base muito importante. Talvez as pessoas achassem, né, que a semana passada era mais importante, eu estava falando de robótica, eu expliquei sobre várias ferramentas, estratégias e tudo mais, mas eu realmente acredito que aqui é a maior das bases, é o grande propósito, né? Então, ali no primeiro dia, eu expliquei e fundamentei por que a criatividade é uma das grandes habilidades do futuro, né? Na verdade, é uma habilidade do nosso presente, basicamente porque a gente vive por mudanças intensas, né? Por mudanças imprevisíveis, e aí a habilidade a criatividade, ela vem com a habilidade da gente se transformar e se readaptar perante as transformações imprevisíveis. Só que a gente viu também que a escola ela é totalmente focada em padrões. Então, se você está trabalhando um padrão, você está trabalhando com sucesso, né? E aí a gente entra realmente numa dicotomia. Como é que a criatividade é uma das habilidades mais importantes e a escola está focada em padrões? Então é exatamente isso que a gente vai começar a desmistificar, começar a reestruturar para mostrar o quanto a criatividade é importante para tudo, né? Seja no quesito de novos empregos, novas funções, seja pela questão mesmo de como lidar no dia a dia com seus problemas sociais, lidar com as pessoas ao redor. Então, tudo isso, a criatividade, ela vai trazer como habilidade chave, né, para realmente a gente conseguir viver e trabalhar nesses âmbitos da nova era. E aí a gente está se fundamentando muito, né, lá no pessoal do MIT, né, num grupo específico chamado Lifelong Kindergarten, né, um jardim de infância para a vida inteira. Então o Mitchell Resnick e toda a sua equipe se fundamenta dizendo que o jardim de infância foi talvez a maior invenção da história da humanidade, e que ele foi tão incrível que você tem que pegar toda essa pegada lúdica de brincadeira, de mão na massa, de criação e levar ao longo da jornada escolar, né? Ou seja, você levar isso para o ensino fundamental, para o ensino médio, para as universidades, para a vida inteira, né? E como fazer isso, né? E como a gente pode trabalhar isso. E assim, existem ferramentas, existem estratégias, existem várias coisas, mas na verdade tudo que a gente pode trabalhar se baseia em princípios, em pilares, né, em fundamentos. Então, seguindo fundamentos muito bem estruturados, a gente consegue realizar um trabalho de qualidade. Então, os fundamentos que o Lifelong Kindergarten vai falar são de 4 P's, né, que são os 4 P's da aprendizagem criativa, que é projetos, paixão, pares e play, pensar brincando. Então, independente do que a gente vai fazer, se a gente vai usar robótica, se a gente vai usar impressão 3D, se a gente vai usar cortadora laser, se a gente vai usar papelão, se a gente vai usar cozinha, se a gente vai usar comunicação, se a gente vai usar música, não interessa. O que interessa é a gente sempre buscar estar alinhado com esses 4 pilares. Então, eu lembro muito quando estava ministrando o meu primeiro curso online de Arduino, e as aulas eram ao vivo na época.
E sempre tinha uma pessoa, né, a Jane, que entrava mais cedo e tudo mais, a gente ficava conversando, assim, amenidades antes de realmente entrar no conteúdo. E eu lembro que ela tinha uma filha, né, na época a menina tinha, sei lá, uns 12 anos, uma menina super espertinha e tal. E às vezes a gente ficava brincando, falando na câmera, não sei o quê. E aí a gente tinha aulas terças e quintas, né? Então as terças-feiras eram aulas de aprendizagem criativa, né? Que é bem esse fundamento que a gente está falando. E nas quintas-feiras a gente tinha aula de Arduino. E aí a menina perguntava pra mãe, né? Assim, mãe, mas qual é essa diferença das aulas de aprendizagem criativa e de Arduino? E a explicação que a mãe deu eu achei fantástica, né? Na época ela falou assim, ó, aula de Arduino é pra gente aprender coisa de robótica. É uma aula que parece que é difícil, mas é fácil, né? Então, por quê? A ideia era exatamente simplificar e mostrar que a robótica era mais simples do que se pode imaginar. E aí a aprendizagem criativa, ela falou assim, a aprendizagem criativa parece fácil, mas é difícil de executar. E é mais ou menos isso. Tudo que eu tô falando aqui são coisas, não são coisas assim que você precisa ter um nível cognitivo super bem estruturado. Não é, são coisas fáceis de compreender. Agora, é bem desafiador de aplicar. Eu digo isso porque, poxa, eu estou estudando isso há um bom tempo, né? E eu aplico, eu ensino pessoas e aplico ou com os meus alunos, né? Alunos, crianças, jovens, ou seja, treinando professores. E eu sempre patino, né? Eu sempre tenho uma situação assim que eu penso, cara, não é trivial, eu tenho que mudar aqui, mudar lá, porque é difícil de você fazer a aplicação. Principalmente porque a gente veio, né, de um padrão, né? Que é diferente desse, né? Então a gente tem que mudar a estrutura. Então não vai ter uma fórmula mágica, né? Tipo assim, eu tô falando dos 4 P's da aprendizagem criativa, mas eu falo assim, ó, pra você fazer projetos, você segue esses 10 passos de sucesso. Se você seguir esses 10 passos, essa receita, beleza. Não, são fundamentos, são estruturas. E aí você tem que adaptar isso à sua realidade. Então, isso é bom porque permite um espectro maior, né, de possibilidades, mas também fica mais desafiador, né, porque você tem que encontrar o seu próprio caminho e você tem que enxergar melhor a sua realidade para ver como isso se aplica. Então, é isso. E o que a gente está falando hoje, né, nessa semana inteira, cada dia a gente está falando sobre um desses fundamentos, né, cada um desses P's. Ontem a gente falou sobre projetos, né? A importância de criar algo que você possa compartilhar. Você pode falar da criação como eu falei, de um robô, de um programa de computador, mas pode ser uma poesia ou uma teoria do universo, não interessa. É o algo, né? Importante você trazer significado criando alguma coisa que seja compartilhável. E hoje a gente vai falar sobre o segundo P da aprendizagem criativa, que é o P de paixão. Olha só, amorzinho, paixão. E o que é esse paixão? Esse paixão não necessariamente está relacionado a uma questão amorosa ou alguma coisa assim, mas paixão de tudo, né? A gente não é só apaixonado nos nossos relacionamentos, mas a gente é apaixonado pelas coisas que a gente faz, né? E por quê, né? Por que trabalhar com paixão? Por que a gente instigar isso nos alunos e o que isso tem a ver com criatividade? A paixão, ela está atrelada a questão de fomentarmos nos nossos alunos, aliarmos sempre as atividades que a gente está fazendo com os interesses desses alunos. E aí sempre acaba tendo uma resistência, pô, fazer tudo que o menino quer, por que é isso? Não é fazer o que o menino quer, mas à medida que a gente consegue mapear os interesses desses alunos, o que acontece? Quando a gente trabalha com algo relacionado ao interesse dele, à paixão dele, a tendência é que ele persista por mais tempo. E isso de fato vale para tudo na vida. Geralmente, se você pensa, as coisas que é mais difícil de desistir é a coisa que você gosta, que você ama, que você acha incrível. E isso vale para tudo, para um projeto de vida, para uma profissão, para um jogo, para um, sei lá, né, que você realmente se empenha ali com mais afinco. A paixão, ela ajuda muito a você trabalhar nisso. Eu vejo isso muito forte no meio do empreendedorismo, né? Muita gente fala que a importância de encontrar paixão parece um papo meio esotérico e não sei o quê. Mas por que isso? Porque geralmente você entrar numa jornada empreendedora, né, de vou criar um negócio, às vezes a pessoa pensa assim, vou fazer o que é a modinha, então agora mercado financeiro é o que está dando dinheiro, então vou fazer mercado financeiro porque é o que dá dinheiro e tudo mais. Não estou falando que vai dar errado, mas geralmente quando você começa um tipo de jornada como esse, é uma jornada árdua, você tem que aprender muita coisa do zero, você vai tomar muita porrada. Então, se você trabalha com algo que é do seu interesse, né, com algo que te encanta,
você vai lidar melhor com essas adversidades. Eu também já vi uma comparação de pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, que são também uma jornada extremamente dificultosa e complicada. E eu já vi de um orientador falando assim, quando você escolher um tema, você escolhe um tema que você goste, né? Porque você vai querer desistir. Então, se você tiver um tema que você goste, vai ser mais fácil, né? Você vai fluir melhor. Então, trabalhar com paixão não é eliminar todos os obstáculos, não é eliminar todas as... Tipo assim, não é para deixar completamente confortável. Trabalhar com paixões e interesses não tem nada a ver com deixar estruturas confortáveis. Tem a ver de você pegar um ponto daquele aluno, fazer ele focar e conseguir lidar melhor com os desconfortos que vão acontecer. Ponto. Então é isso, né? Na verdade, então ele não vai amenizar a resiliência dele, não. Pelo contrário, ele vai potencializar essa resiliência e aí com isso ele vai criar novas coisas, né? E isso é tão intenso, isso é bem desafiador, né? Você vê isso. Eu lembro que muitas vezes, né, quando eu anuncio várias coisas aqui, inclusive essa própria live, né, eu gosto de instigar as pessoas falando assim, né, como é que você pode fazer os seus alunos implorarem pela sua aula. E muitas vezes, para várias pessoas, isso pode ser alguma coisa surreal, né, se aluno não vai implorar. Ele vai gostar, às vezes, da aula, mas implorar, né? E eu acho que é possível, né? Eu não vou dizer que eu consigo 100% das vezes, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, mas tem uma história até curiosa. Quando eu dava aula na escola rural no semestre passado, no último dia, né, a gente encerrou com uma feira de apresentação de projetos e tudo mais. E era não só um encerramento do nosso trabalho, mas era um encerramento de várias atividades da escola. Então a escola estava lotada, tinha um monte de gente e tal. E aí um dos meninos veio falar comigo e assim, perguntando, né, tio, e agora? A gente não vai ter mais aula e tal, como é que vai fazer, não sei o quê. E aí eu brinquei com ele, falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos, em vez de você entrar de férias, por que você não continua vindo pra escola e eu venho e continuo te dando aula? Falei brincando com ele. Aí ele falou, mas foi muito rápido, ele falou, top, não, beleza, tranquilo. E aí, assim, foi uma coisa simples, né, mas aquele aluno, naquele segundo, ele cogitou não ter férias para continuar tendo aula de robótica. Então, para mim, aquilo foi um feedback maravilhoso, né? Tipo assim, de você ver realmente, né, que o aluno tá engajado e tal. Mas não é porque, o Luan tem a técnica mágica de conseguir encantar os alunos. Não. É exatamente buscar enxergar, né, não só atividades que sejam interessantes, mão na massa, mas que eles estejam construindo a própria jornada, né? Isso é tão louco, esse negócio de paixão, né, que no livro do próprio professor Mitchell Resnick, né, do Lifelong Kindergarten, ele conta uma situação lá no começo da década de 90, em que tinha um museu, né, ele tinha um museu lá de Boston e tudo mais, e aí uma professora parceira falou assim, por que vocês não fazem um workshop aqui, com esses negocinhos, com esses kitzinhos de robótica para as crianças e tudo mais. E aí ele fez, e veio várias crianças, inclusive crianças de região de periferia e tudo mais. E as crianças ficaram encantadas, e, nossa, que legal, não sei o que, e fizeram os projetos, e foi muito bacana e tal, e acabou. Aí foram embora. Aí uma semana depois, o museu estava fechado e tal, e tinha um segurança lá. E aí ele começou a ouvir uma movimentação estranha, né? Tipo assim, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui. E aí ele foi ver, tinha um conjunto de crianças, tipo, sei lá, umas 10 crianças, tentando invadir o museu. Invadir o museu. E aí, não, o que tá acontecendo aqui e tal? Aí as crianças falaram, Lego Logo. Lego Logo era o kit lá da Lego que programava com o logo que eles estavam usando. Lego Logo, porque eram os meninos, muitos deles nem tinham origem hispânica, né? Então nem sabia falar inglês direito. Aí só ficava falando Lego Logo, Lego Logo. Ou seja, esses meninos, eles queriam invadir o museu porque eles queriam continuar aprendendo. E olha só o quanto isso é forte, né? E eu acho que isso impactou tanto, né, que aí o pessoal começou a fazer uma movimentação, o professor Mitchell começou a fazer uma movimentação para criar uns espaços chamados de Computer Clubhouses, que eram espaços que, vamos dizer assim, espaços mão na massa. Naquela época não tinha muito o nome do maker, desse tipo de coisa,
Mas eram espaços onde você tinha computadores, onde você podia deixar as crianças para criar alguma coisa. Naquela época era muito comum as coisas de computação, você ter um curso de computação, um lugar de computação para aprender sobre, sei lá, mexer no Word, fazer planilha, esse tipo de coisa. E lá foi talvez uma das primeiras iniciativas onde as crianças poderiam criar os seus próprios projetos, né? Tanto que eles falavam assim que ao atrair, né, quando as crianças entravam nos clubhouses, eles perguntavam os interesses dela. Eu gosto de skate, eu gosto de vídeo, eu gosto de música. E aí, a partir disso eles iam direcionando para atividades, né? E ele nos falou quanto isso foi chave para o processo dar certo, né? Então, assim, por exemplo, por um outro lado, as pessoas pensavam assim, como é que eu vou chamar essas crianças? Vamos colocar pizza grátis, sei lá, vamos colocar comida grátis. E não, assim, ele percebeu que a melhor forma de engajamento para trazer as crianças para fazer as coisas era ouvir melhor os interesses dela. E aí o resto é história, né? Os Computer Clubhouses cresceram ali não só nos Estados Unidos, mas em várias partes do mundo e tudo mais. E tudo baseado nessa premissa, né? Nessa premissa da paixão, de buscar os próprios interesses e fazer as crianças construírem as próprias coisas. E assim, na verdade, quando a gente fala de criatividade, né, existe talvez uma métrica, né? Quando você trabalha às vezes baseado em projetos, trabalhar em projetos não quer dizer necessariamente que estamos trabalhando baseados numa aprendizagem criativa, né? Você pode trabalhar com projetos, mas não trabalhar numa aprendizagem criativa. Como é que isso acontece? Uma métrica, um número que você pode dizer assim que pauta essa questão de você trabalhar a criatividade é você passar um projeto para os seus alunos e ao final desse projeto você perceber a quantidade de projetos diferentes. Então, quanto mais diversidade você tem aí, mais você trabalhou criatividade. Então, por exemplo, você pode até estar trabalhando uma questão assim, vou trabalhar um projeto aqui, eu sempre uso esse exemplo, né? Você vai fazer no Arduino, vai fazer um semáforozinho. Acende lá um LED vermelho, um LED amarelo, um LED verde. Aí você ensina passo a passo para todo mundo acender o LED vermelho, LED amarelo, LED verde. As crianças aprenderam, né, sobre programação, sobre lógica, sobre eletrônica, mas elas não aprenderam sobre criatividade, né? A criatividade está exatamente nesse ponto de como você consegue trazer essa variação. Inclusive tem um fundamento também que o pessoal do Lifelong traz, que é muito interessante, que são os pisos baixos, os tetos altos e as paredes largas. Antes o próprio professor Seymour Papert, né, eu falei do professor Seymour Papert, que falou do construcionismo e tudo mais, ele falava muito desses pisos baixos e tetos altos. Acho que eu até falei já por aqui. Que é basicamente assim, uma tecnologia, principalmente uma tecnologia criativa, ela tem que ser tão simples, né, que você consiga um resultado rápido. Eu falei sobre isso no Scratch, no Code.org. Que você consiga um resultado rápido, mas que também você consiga fazer projetos complexos. Então, por exemplo, o Scratch, ele representa muito isso. Você consegue fazer uma atividade lá para animar uma letrinha, ela troca cor, ela se mexe, e você consegue fazer isso em 1 hora, mesmo que você não saiba nada de programação. Você aprende a fazer isso rápido. E isso te traz um gosto, um orgulho, né? Você, poxa, que legal, gostei de programar, quero fazer mais e tal. Então, você fundamentar isso no piso baixo. Isso é essencial quando você está fazendo uma atividade. Outro ponto é você trabalhar nos tetos altos. Então, beleza, a pessoa conseguiu fazer o básico, mas e se aquela pessoa quer fazer mais? E se ela quer se empenhar mais naquele projeto? Então, você tem que deixar aquela tecnologia pronta para quem quer, né, dar passos mais largos, que ela consiga. Então, o exemplo clássico que eu gosto de usar no Scratch é que já tem uma fase, tem gente que já conseguiu fazer réplicas de fases do Super Mario, né, do Super Mario Bros, lá da Nintendo. Então, é um jogo extremamente complexo. A pessoa conseguiu fazer no Scratch usando literalmente centenas de blocos. Uma coisa que é extremamente complexa. Então, tetos altos. E também, com certeza já falei disso, falei no Scratch, a questão das paredes largas. Né? E as paredes largas, elas vão estar muito relacionadas à questão da paixão. E é isso, né? A métrica, né, de, vamos dizer assim, sucesso que vai dizer se você está trabalhando as paredes largas é a questão da variação. Né? E assim, um exemplo que eu gosto até de pautar é a forma como estruturar lá no curso online. Uma coisa que deu muito certo nesse semestre, né? Eu não fazia isso nos semestres anteriores. Eu vi assim, quando eu passava um trabalho, eu até tentava fazer essa estrutura de pisos baixos e tetos altos. Eu chegava assim e fazia uma estrutura simples. Por exemplo, LED, né? Vou usar sempre esse exemplo do LED porque é bem palpável para todo mundo.
colocava lá o LED, e aí, gente, ó, o trabalho piso baixo é fazer 2 LEDs piscarem. Tipo assim, é básico, se você não fizer isso, não dá pra dizer que você entendeu alguma coisa ou aprendeu alguma coisa, mas você pode fazer isso. Aí eu colocava um trabalho que eu chamava de teto alto, tá? Você tem que acender 10 LEDs, 20 LEDs ou alguma coisa assim. E os paredes largas, eu sempre dizia assim, você mistura isso com sucata, mistura com alguma coisa e tudo mais. Então assim, aí a pessoa ela podia trazer a variação dela. E cada vez mais a gente tem variações, né? Então tem gente que faz uma árvorezinha de Natal, tem gente que faz Teve uma vez um cara que fez um negócio muito curioso, assim, que era um temporizador de cozimento de ovo. Então ele colocou uns 8 LEDs, então tipo era 2 LEDs vermelhos, 4 amarelos e um verde, sei lá. E aí à medida que ia passando o tempo, cada LED ia acendendo. E esse tempo dizia se o ovo já estava cozido com gema mole ou com a gema dura. Então, sei lá, um trabalho curioso, assim, né? Só pra uma brincadeira, mas que a pessoa já conseguiu contextualizar. E que eu nunca imaginaria. Então, trabalho em paredes largas, né? Um fez essa coisa de cozinhar o ovo, o outro pegou o papelão, fez o semáforo, mas fez o semáforo no papelão. Sei lá, vai da imaginação de cada um. Então, esse é o trabalho de paredes largas. E essa coisa de mapear interesses vai muito além de uma coisa superficial. Então, assim, um exemplo bem bacana que eu já vi você pensa assim, uma pessoa gosta muito de música. Aí você pensa, a pessoa gosta de música, o que eu vou dar pra ela é pra ela tocar música. Então, sei lá, vai aprender a tocar violão, vai cantar, vai tocar um piano e tudo mais. Mas não é só sobre isso, né? Você pode, o que é você mapear a coisa relacionada ao interesse dela? Você entender sobre música, você pode aprofundar nos estudos como funcionam os aparelhos sonoros, como é que você consegue entender como o som é mais grave, o som é mais agudo. Então teve uma pessoa, inclusive no próprio livro, né, o irmão de uma das professoras, que ela falava assim, que o irmão dela gostava muito de música, mas ele não tocava nada, mas ele começou a entender engenharia de som, né? Então isso fez com que ele se empenhasse cada vez mais. Deixa eu ler essa coisa aqui da Gabi. Os alunos às vezes são resistentes à criação de algo novo porque demanda tempo. Muitos querem levar com a barriga numa turma de 30. Consigo fazer que 1 ou 2 grupos se aprofundem. Onde estou errando? Gabi, é bem desafiador, né? Mas vamos pegar o contexto que a gente já pegou agora. Assim, eu teria que ver sua turma. Uma turma de 30 alunos é uma turma grande. Então é mais desafiador. Se você conseguir fazer alguma coisa com uma turma menor, é melhor. Mas às vezes eu sei que não é possível. Joga com o que tem. Vamos fazer com 30. Mas primeira coisa, com 30, assim, por exemplo, a resistência de algo novo é uma coisa que eu gosto de falar muito aqui, e que quando a gente fala de criatividade e tudo mais, está muito relacionado, assim, uma coisa que eu chamo de síndrome da redação do tema livre. Então a gente vê de criatividade, fala que as crianças são naturalmente criativas e bota ela para criar, ela, ai, não, que saco, não quero criar e tal. E aí, assim, uma coisa que dá muito certo pra mim, de novo, você trabalhar com essa questão, de novo, pisos baixos é legal. Por quê? Porque traz sensação de realização. Então, quando eu estou ensinando sobre Arduino, vou focar aqui no Arduino, quando eu mostro ali, que é razoavelmente simples, você piscar um LED, a pessoa cria gosto, fala, nossa, legal, consigo. E aí você pode instigar ela a fazer mais, né? E outra coisa que dá muito certo também, que eu gosto de falar bastante, é você mostrar exemplos de projetos. Então eu falei de novo desse código de LED. Aí eu tenho vários videozinhos de projetos que já foram feitos com LEDs. E mostro para as pessoas, olha só, gente, o que dá para fazer aqui? O que você pode tentar fazer? E aí às vezes você pode até ir aquecendo a turma. Você mostra os projetos e pergunta para eles, gente, o que dá para fazer mais? Ah, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo e tal. E ir instigando, né? É interessante também que nessa turma, se for possível, ou você ter um tempo maior, né, para que ela consiga terminar o projeto, ou dar uma continuidade maior para elas entrarem num negócio de estado de flow, que eu, inclusive vou falar daqui a pouco. E aí aos poucos vai acontecendo. Então, assim, existe um caminho do meio. Primeiro é escutar mais os alunos, tentar entender as nuances, né, de cada um, o que cada um gosta, o que instiga cada um, tá? E você ir propondo, né? Você ir propondo coisas. E é tempo. Não vai funcionar amanhã.
Se você chegasse na sua sala de aula amanhã e falasse assim, vou implementar isso, não dá certo. Mas é aos poucos, é realmente essa humildade de escutar os alunos, os interesses dos alunos e você fazendo propostas. Tem vezes que você vai voar e vai ser lindo, eles vão criar tudo e vai ser maravilhoso. E tem vezes que vai ser mais travado. Mas é uma análise superficial do que eu posso fazer aqui, mas tenta entender mais a realidade dos alunos, né? Escutar e testando propostas, né? Propostas que instiguem mais eles. Então, é mais isso, né? É olhar um pouco da realidade deles. Acho que na segunda, tava falando, por exemplo, do exemplo da Marlene, né? Vou usar o exemplo dela de novo. Tinha uns alunos que, assim, já resumindo muito para não ser muito repetitivo, mas ela tinha uns alunos lá também que não queria nada com nada, empurrando com a barriga, eles estavam criando alguma coisa lá de papelão, não sei o quê. E aí ela falou, e aí só que eles gostavam muito de futebol. Aí falou, então, pô, eles são lá do sul, do Rio Grande do Sul. O garoto é gremista. Aí, vai fazer a arena do Grêmio. É diferente você falar assim, faz a maquete da escola. Aí, escola, não gosto da escola, eu posso fazer, mas não interessa. A arena do Grêmio? Caramba, nossa, meu Deus e tal. E assim, foi um caso. E assim, esse foi o caso que deu certo pra Marlene. Se você usar com o seu aluno, não sei, vamos supor, você é de São Paulo e o seu aluno é corintiano, talvez não dê certo, mas você pode tentar fazer outra coisa, né? Mas é entender esse contexto. Então, por exemplo, futebol, eu tava até pensando nisso, né? O futebol não é só a pessoa joga futebol, aí você fala assim, pô, você gosta de futebol? Gosto de futebol. Caramba, como é que, aí sei lá, como é que eu faço por que a bola consegue fazer aquela curva maluca? Isso não é estranho? Não, mas aí você pode com isso falar sobre movimento, você falar sobre efeito do ar e tudo mais. Então, assim, você está contextualizando os contextos. O que eles estão vendo nos seriados deles, né? Então, eu lembro que a Ellen, acho que a Ellen até estava aparecendo aí, ela me contou uma vez, ela era professora de física. E aí, se eu não me engano, era mais ou menos assim, ela viu um filme, um seriado, aí tinha, sei lá, o cara dava um tiro. Aí eles faziam uma análise ali do tipo, será que esse negócio foi real, não foi real? Por que esse tiro funcionava assim, funcionava assado? Será que ele era letal, será que não era? Então, ela usava um contexto. E a gente volta até no dia de antes, que é a questão de projetos. Enfim, é por isso que eu falei. Falando aqui é fácil, né? É uma teoria fácil. Entenda os interesses dos alunos. Mas é uma coisa de dia a dia, tá? Falei certinho, né, Ellen? Beleza, obrigado. Então, é essa questão. Porque o nosso grande objetivo é entrar num estado que a gente chama de estado de flow, né? O que é esse estado de flow? Você já passou por alguma situação, e eu nem estou falando mais de escola, um estado em que a gente fica tão imerso numa atividade que a gente nem vê o tempo passar. Geralmente isso acontece quando a gente está se divertindo. A gente está com os nossos amigos, a gente está conversando, a gente está jogando um jogo, está fazendo alguma coisa. O tempo passa que nem vê. O tempo passa que nem vê. Nossa, parece que nas férias o tempo passa rápido e quando eu estou durante a semana o tempo demora a passar. Porque ali você está imerso, você está vivenciando completamente aquela situação e parece que ela passa rápido. E o estado de flow é isso, inclusive é um estado, né, é um estado mental mesmo, é um estado do cérebro, que ele chega nesse estado que ele está completamente imerso, concentrado só naquilo. Então, o estado de flow ele entra nessa questão. Antes disso, eu vou ler esse negócio da Ellen que é interessante. Uma ideia é atrair os alunos pelo interesse deles, mas na sua temática. Ela falando aqui, né? Fiz um projeto de carrinhos com os alunos na aula de física. Cada um podia construir o próprio carrinho. Entendeu? São esses contextos. Cada caso vai ser um caso. Voltando ao estado de flow. Muitas vezes, alguns atletas, principalmente atleta a nível olímpico, eles falavam assim que estavam numa determinada atividade e tal, que eles estavam tão concentrados ali que eles pareciam que nem escutavam e nem viam nada que estava além daquilo ali. Ele só via o percurso que ele tinha que fazer, não via mais nada. Então ele estava nesse estado de flow. E para você atingir esse estado de flow tem que existir uma combinação de estados, que é o nível de habilidade com o nível de desafio. Então assim, por exemplo, se eu tiver uma pessoa que tem uma habilidade muito alta para alguma coisa, mas o desafio for baixo, aquela atividade vai ser entediante. Então isso às vezes acontece com muitos alunos. Você tem um aluno na sua sala, às vezes, que ele toca o terror. Mas ele toca o terror não é porque... Às vezes ele até tira nota ruim, mas assim...
a atividade, às vezes, foi tão entediante, foi tão fraca para ele, que ele, tá bom, já entendi, vou agora atazanar a vida. Então ele fica entediado. Por quê? O nível de habilidade dele é alto, mas o nível de desafio foi baixo. Aí se você faz o contrário, imagina que você coloca um nível de desafio alto, mas você coloca o nível de habilidade baixo. Isso vai trazer ansiedade, né? Você já passou às vezes por alguma situação, sei lá, vou aprender um conteúdo que eu não sei, que eu tenho dificuldade, você fica ansioso, você não consegue, você acha que não vai conseguir. A gente vê vários alunos, inclusive, passando por isso, né? Chegando perto do vestibular, por exemplo. Muita gente ansiosa. Por quê? A habilidade dele está mais baixa e o desafio, naquele caso, da pessoa ansiosa está muito alto, né? E o estado de flow é uma combinação entre o nível de habilidade e o nível de desafio, né? Então, quando você consegue combinar isso aí, a pessoa engaja. Então, por exemplo, eu sou muito de futebol. E assim, pra me atrair pra jogar futebol é mais difícil, porque eu sou ruim, eu sou perna de pau, eu não vou ficar horas jogando porque eu vou me sentir humilhado, as pessoas vão ficar com raiva de mim, que eu não faço nada certo. Mas tem gente que pode ficar jogando futebol por horas porque ela gosta daquilo, ela tá imersa naquilo e cada vez ela quer ser melhor. Porque o nível de habilidade dela é boa e as pessoas que jogam com ela são mais ou menos boas também, então ela se empenha em ser melhor e ela não quer parar de fazer aquilo. Então, quando a gente tenta, né, encontrar esses dois lados, né, habilidade versus desafio, é onde é o nosso grande objetivo. Na verdade, se eu pudesse dizer qual é o grande objetivo da educação, é colocar os seus alunos em estado de flow. É isso. É isso. Se você não ver aquele aluno parado. Quando eu vejo um aluno parado ali na sala, eu já fico incomodado. Eu falo, cara, como é que eu posso desafiar esse menino? E quando eu vejo aquele aluno meio ansioso, meu Deus, professor, não consigo tal. Eu tento, não, então tá, vamos junto, vamos conseguir fazer esse trabalho em conjunto, né? E eu vou dizer um segredo para vocês. Não é pegando mais leve com seus alunos que você vai gerar mais atenção. Não é pegando leve com seus alunos que você vai gerar interesse e você vai gerar engajamento. Não é isso. Uma coisa que acontece muito, vários desses meninos chega, estuda o dia inteiro. Aí você passa lá um exercíciozinho de matemática. Menino, não sei o que, eu não vou fazer. Aí faz, meia boca. Esse menino chega à tarde em casa, pega o celular dele, pega às vezes tem um videogame. O menino tá lá jogando. Quando você para pra ver esse menino jogando, ele tá fazendo umas coisas incríveis, passando de fases super desafiadoras, porque jogos são desafiadores. E aí você pensa assim, esse menino, ele não tem um problema cognitivo. Ele não tem um déficit. Ele só não está sendo estimulado da maneira correta. Existe alguma forma, que eu não sei qual é, porque cada pessoa é de um jeito, mas esse menino precisa ser cutucado. Ele precisa ser estimulado. Ele precisa ser desafiado, né? Com alguma coisa que gere mais interesse dele. Então, assim, não é só você fazer atividades mais simples, porque, professor, é muito difícil. Não é atividade difícil. A atividade talvez ela não é legal. Ela não é engajadora. Não é que a atividade é difícil. E aí vai gerar corpo mole. Entendeu? Então, se esse aluno ele flui muito em alguma outra coisa, presta atenção nisso. E vê como é que você pode engajar nessa jornada. Tá? Por exemplo, tem uma história também do professor Mitchell que eu achava essa história super boba. E depois eu ouvi, eu achei essa história muito legal. Ele conta até no TED dele. Que, assim, nesses computer clubhouses, né? Tinha um aluno, um menino fazendo um joguinho no Scratch. E aí, um joguinho muito simples, era um peixe grande e esse peixe grande tinha que engolir os peixes pequenos. Beleza. E aí, o grande desafio desse menino, que ele queria muito, nossa, eu quero que o meu peixe grande contabilize, ou seja, quero que ele conte a quantidade de peixinhos que ele está engolindo. E ele queria muito fazer isso. E aí chega o professor Mitchell, assim, tava lá vendo e tal, e fala assim pro menino, não, sabe o que você faz? Tem esse recurso aqui, variáveis. Você pega a variável, você pode adicionar, e aí cada vez mais que você adicionar aqui, o seu aluno, você vai contar e tal. Esse menino ficou muito feliz com ele. Ele falou, nossa, professor, que incrível, legal e tal. E ele abraçou o professor. E aí a reflexão que ele faz é muito boa, que o professor Mitchell faz é muito boa. Ele fala assim, quantas vezes você já teve um aluno que te abraçou e te agradeceu muito por você ter aprendido sobre variáveis, por você ter ensinado variáveis para ele? Olha, isso é muito forte. De um te abraçar
por ensinar variáveis. Eu nunca vi. Eu não abracei meu professor quando aprendi variáveis. E isso é porque eu gostava de matemática. Mas por quê? Porque estava relacionado ao interesse dele. Para ele, muito interessava o peixinho. Por um acaso, existia uma ferramenta chamada variáveis. Entende? Então é mais ou menos nessa linha, né? Que a gente vai trabalhando, que vai estruturando, que eles vão entendendo como é que as coisas vão sendo construídas. Então esse é o desafio do professor enxergar, né? Do professor ir mapeando isso aí. Bom, o que mais que eu tenho para falar para vocês? Ah, tá, uma coisa que, assim, uma observação simples, né? E também, quando eu estava lá na escola rural, nesse último dia também foi interessante, que, até pegando nessa história, né, que eu estava falando, no último dia eu perguntando para os meninos, no geral, né, as turmas, não eram todo mundo, lógico, a gente não consegue conquistar 100% dos alunos, mas no geral os meninos gostavam da aula, né? E aí no final lá eu perguntando assim, gente... Vocês gostaram da aula? Aquele coro de criança, né? Sim, não sei o quê. E aí, gente, foi fácil fazer os projetos? O coro, foi em coro. Não foi fácil fazer os projetos. Não foi fácil fazer os projetos. Então, assim, não é sobre ser fácil ou ser difícil. É sobre engajamento, né? Olha só, como a Erin tá falando, ó. Esse processo leva tempo, demanda planejamento, demanda ação. Então, assim, é uma coisa de cada vez. Você não vai conseguir de uma hora para outra, né? Então é você ir testando. Inclusive isso se fundamenta no que a gente fala da aprendizagem criativa. Porque a gente tem que lembrar que quando se trata de criatividade, existe uma variável ali que a gente quer se livrar a qualquer custo. A gente acha que a criatividade ela é linear. E não é. A criatividade está muito relacionada a uma coisa chamada erro. Erro. Toda vez que eu estou experimentando alguma coisa, eu tenho duas opções do que vai acontecer. Ou essa coisa vai dar certo, ou essa coisa vai dar errado. Qual é o problema? O problema é que a gente quer que as coisas sempre deem certo, que elas entrem no nosso script, que elas aconteçam naquele flow maravilhoso. E não acontece. Quando a gente quer inovar, quando a gente quer fazer algo novo, pode ser que aquela ideia pode fluir absurdamente, ser o grande ponto de virada e ser revolucionário, e você até ganhar prêmios como professor por causa disso, ou pode ser um grande fracasso. Né? E a gente tem que entender que o erro faz parte do processo. Se a gente quer trabalhar com aprendizagem criativa com os nossos alunos, né, que o processo é mais importante, quando eles estão lá construindo o carrinho, que estão construindo não sei o quê, não quer dizer que tudo tem que dar certo, eles têm que aprender com o erro, a gente também tem que ser mais, vamos dizer assim, misericordioso com a gente. Né? Entender, ok, eu tentei fazer uma atividade nova, tentei fazer uma atividade engajadora com esses meninos. Por que deu errado? Nossa, não, eu vi que aqui eles... deu 2 minutos, eles já não estavam nem aí, começou a fazer bagunça. Por que eu posso fazer diferente? Você vai tentando de novo, e as coisas vão acontecendo. Então, assim, você tem que entender que para você trabalhar com criatividade, você também vai errar no processo, você vai entender o timing da sua turma. Né? Então, é basicamente isso, né? O Vitor está perguntando, né? O projeto se inicia no primeiro ano do ensino fundamental ou não? Vitor, o projeto que você fizer pode começar quando você quiser, né? Tanto que o Lifelong Kindergarten, né, ele se baseia no jardim de infância. Sempre que você está trabalhando com uma forma lúdica, uma forma mão na massa, uma forma significativa, uma forma onde as crianças experimentam, melhor. Lógico que quando você vai falar de primeiro ano do ensino fundamental, você não vai trabalhar com Arduino. Não vai trabalhar com robótica. Talvez você não vai trabalhar nem com Scratch. Às vezes vai trabalhar... Gente, vamos misturar papelão, vamos mexer com massinha, vamos fazer uns LEDzinhos acender no máximo. Mas é você entendendo essa realidade. Vai da questão cognitiva, da questão motora, de toda essa questão que a sua turma vai estar imersa, tá? Então, é mais ou menos isso. Então é a gente entender, né? Acho que é um grande desafio, como eu falei, né? É fácil de entender. Gente, é só você entender os interesses dos seus alunos e fazer a coisa executar. Mas na prática é muito mais difícil. Bom, o Vitor tá falando assim, porque quando eu comecei... Gente, se vocês quiserem ir mandando perguntas, tá? Porque a parte que eu queria mais falar, que eu já falei, aí eu já posso responder as perguntas de vocês. Onde eu comecei a trabalhar em uma série de conhecimento sobre computação. Tá, já aconteceu isso comigo. 2 coisas, assim, depende do que você quer fazer.
Eu já, na semana passada, eu falei sobre atividades, né, de pensamento computacional. Então, às vezes, você pode trabalhar com computador sem ter computador. Tem a live lá no YouTube, lá na minha bio, nas 20 lives da Nova Educação. E aí, quando você trabalhar com os meninos, você tem que perceber, né? Eu também, quando eu trabalhei na escola pública, eu percebi muito isso, que muita gente estava no primeiro contato com o computador, e aí você tem várias coisas, do tipo coordenação motora com teclado, abrir um programa e tudo mais. Nesses casos, você tem que deixar a atividade o mais simples possível. Então, se você estiver trabalhando com um code.org também, que ele é muito simples, muito intuitivo, talvez seja esse processo tem que ser simples. Então, o que tem que acontecer para esses meninos que não têm conhecimento de computação é eles terem conhecimento sobre computação. Quando eu falo conhecimento de computação é o básico, do tipo assim, como escrever uma coisa no teclado, como eu abrir um arquivo, essas coisas. Então, a parte de programação, a parte desses conhecimentos mais complexos assim, que a gente está falando aqui, não pode ser a prioridade, né? Às vezes vai ser, cara, faça um desenho. Você vai tipo assim, começar a fazer um desenho no Paint. Por quê? Para ele criar uma questão motora mesmo. E ele pode criar algo com significado, algo aliado com o interesse dele. E ele está aprendendo sobre computador. E aí depois você pode ir para um Scratch e falar, sabe aquele desenho que você fez? Tenta fazer uma interação, uma animação com ele. Aí você começa a subir o nível. Então é você entender o timing da sua turma. Entendeu? Não sei se eu consegui responder sua pergunta, beleza? Mas é isso. Foca um pouco no entender a ferramenta, sempre buscando interesse, alguma coisa matemática que seja atrativa para eles, que isso vai fazer a coisa andar mais rápido, mas não precisa pensar em coisas muito complexas não, tá? Bom, como ele falou, né? A gente aprende com os nossos erros e aperfeiçoa com as práticas. E olha só, a Ellen faz, tem um trabalho maravilhoso, já fez um trabalho de... Cara, vou até chamar a Ellen pra gente conversar depois. A Ellen, por exemplo, ela é uma professora de física. Olha só a parada. De novo, Ellen, vou falar de você, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Ela é professora de física de uma escola pública. Em um determinado momento, não sei se esse projeto ainda existe ou não, mas... tinha um momento que os alunos estavam querendo aprender a cozinhar, seja por um motivo mesmo que é uma questão funcional, que às vezes eles, sei lá, a mãe deles não estava em casa e precisava aprender a cozinhar, ou até mesmo para aprender, colocar um conceito literalmente, né, mão na massa. E ela começou a fazer esses projetos com os alunos, né, os alunos aprendiam sobre cozinha e entendiam a questão da química e da física nessa jornada. E esse trabalho começou a ganhar uma magnitude na escola da Ellen. Inclusive, a Ellen foi uma das pessoas premiadas no Desafio da Aprendizagem Criativa em 2018, Ellen. Não lembro qual foi o ano, mas 2018, 2017, não lembro. E chegou aí para o MIT, lá para o Lifelong Kindergarten, onde a gente está falando aqui, com esse projeto. Então, assim, ultra ousado, né? Então, É isso, são coisas que a gente vai tentando ver nos nossos contextos, nas nossas coisas, e pode dar muito certo, né? A gente tem que ter essa ousadia. Então, tá falando ali que aquele exemplo que eu falei lá do seriado foi no caso da Casa de Papel. Então, as crianças estão vendo La Casa de Papel. Vamos ver essa cena da La Casa de Papel que contextualiza com essa situação. Então é isso, gente. Um pouco, eu queria talvez... Coloquei mais perguntas do que respostas para vocês aí, mas vamos conversando mais. Eu queria mais mostrar isso, o poder da paixão, o poder de alinhar os interesses dos alunos, né? Que isso traz um significado completamente diferente para esse processo, tá bom? E qualquer dúvida a gente vai conversando e a gente continua na nossa maratona da aprendizagem criativa. Amanhã a gente vai falar sobre o terceiro P, sobre pares, beleza? Então, pontualmente 5 da tarde, eu aguardo vocês aqui, beleza? Grande abraço e até a próxima.